Então, começando agora os pontos da metodologia, né, que a gente deve utilizar para estar conseguindo implementar um projeto terapêutico singular. A primeira parte é a parte que a gente chama de diagnóstica, né, que ela deve conter o quê? Uma avaliação. Ela deve conter uma avaliação orgânica, psicológica, social, que vai possibilitar algumas conclusões a respeito das vulnerabilidades que esse meu paciente apresenta e os riscos que ele também apresenta. Então, nesse primeiro momento, eu vou tentar captar como que o sujeito singular se produz diante de forças como as doenças, como os desejos deles, os interesses dele, assim como também o trabalho, a cultura, a família. Então, eu vou fazer toda uma anamnese nesse primeiro momento, né? Aonde que ele está inserido, quais fatores que vão poder estar influenciando o estado de saúde ou o processo saúde e doença dele. Na segunda fase, a gente tem a definição das metas, né? A segunda etapa. Uma vez que a equipe fez os diagnósticos, né? Que cada um na sua área, no seu âmbito de conhecimento, fez propostas, né? Tanto a curto, a médio, a longo prazo, a gente tem uma discussão entre os profissionais que vão ser negociadas aí com o meu paciente, né? E pelo meu membro da equipe. A terceira fase, o terceiro momento seria a divisão das responsabilidades, né? Para cada profissional saber o que vai estar desenvolvendo durante esse projeto terapêutico com clareza. E o quarto momento, será a reavaliação, enquanto é discutido a evolução e se vão ter correções, alterações, né? Retomando ali na primeira fase, né? A gente pode então está realizando a anamnese em questão, por isso que vai ser importante cada profissional conhecer o caso que vai ser discutido, porque cada área tem um olhar para aquele paciente específico, né, do seu âmbito de conhecimento, específico da sua área de formação. Então, sempre que possível, o profissional que tiver o maior vínculo com o indivíduo ou com a família desse indivíduo deve esclarecer junto a estes, né, essas pessoas, as ideias, as percepções, os sentimentos, tentar realmente extrair o máximo de informações possíveis, né, que muitas vezes passam batido ou passavam batido quando a gente se remete à clínica tradicional, né? Ter uma tomada de consciência também em relação às limitações desse paciente, de onde ele está inserido e quais que são as potencialidades, né? O que a gente consegue trabalhando em conjunto com esse paciente está melhorando, está estimulando, né? Então, nesse momento, a gente faz um planejamento e uma discussão, né, de ações entre todos, tá? Aí a gente pode ainda estar realizando uma anamnese, né, aquela entrevista, como se fosse um histórico de enfermagem, que englobe muito mais que a enfermagem. A gente pode estar utilizando algumas ferramentas, como o genograma ou o ecomapa, que a gente viu ano passado, né, em Saúde Coletiva 2, para a gente conseguir entender o arranjo familiar desse indivíduo, aonde que ele está inserido. E ir para a parte 2, né, que seria a segunda etapa, que seriam as definições das metas, sendo a primeira realizada entre a equipe, né, para a gente ter uma clareza da proposta, né, para o usuário, para o grupo, e a segunda, quando a gente realiza entre o profissional, né, um representante, e o usuário, ok? Nesse momento, a gente tenta estabelecer um vínculo com esse paciente, um vínculo com a situação, para que ele não tenha fuga, né? Não fuga e consiga realmente ter uma adesão efetiva e consiga melhorar e se inserir, né, na sociedade. Então, a gente fala que o profissional coordenador da situação singular deve levar em conta alguns aspectos, né, que vão estar auxiliando nos objetivos, como abrir espaços para ideias e palavras do usuário, não tornar um diálogo técnico, não assumir uma postura de neutralidade, né, sempre com muita empatia, sempre lembrando da comunicação terapêutica, né, das fases da comunicação, de expressão, validação, e entrando na terceira etapa, que seriam as divisões das responsabilidades, né? Porque a gente sabe que o projeto ele visa, acima de tudo, a autonomia, né? Não esqueçam, então, que
O intuito final, o produto final de um projeto terapêutico é que esse paciente ele tenha mais autonomia sobre as suas próprias condições de vida e de saúde, né? Fazendo que o usuário, que o paciente seja, né, se transforme em protagonista, né? Por isso que vai ser essencial que parte das responsabilidades terapêuticas também sejam assumidas por eles, né? Ou seja, eu não posso fazer metas para só os profissionais de saúde cumprir, né? O meu paciente ele tem que estar consciente disso, ele tem que estar consciente dessas mudanças e dessas metas. Tem um autor que orienta a construção de um cronograma de ações, né? Mas vai depender muito da onde vocês vão estar trabalhando, né? Se já conseguem estar instituindo o projeto terapêutico singular. Mas nesse cronograma é interessante constar a periodicidade e uma reavaliação do caso, né? Sempre considerando o tempo necessário para a produção do efeito desejado, ou seja, metas palpáveis, né? Não querer que o paciente resolva o problema dele em 24 horas, em 2 dias, né? E tendo tolerância, que não signifique riscos ou danos aos sujeitos, principalmente às equipes, né? Então é importante, sim, a gente estar aderindo a um cronograma. E a última etapa seria a reavaliação, né? Nesse momento, a gente vai buscar identificar e ajustar a proposta inicial, as novas necessidades, porque nós vivemos em constante mudança, né? E o paciente também, o doente mental também. Então, a gente tem que fazer reavaliações, tem que considerar hipóteses que antes tinham sido descartadas, né? E na prática, esse deve ser um momento de reconhecimento das falhas também, né? Inclusive elencar as conquistas que o grupo conseguiu, compartilhando, desenvolver de forma conjunta. Só esqueci de abordar aqui que nessa parte da divisão das responsabilidades, a gente acaba elencando um profissional de referência, né? Que pode ser qualquer membro da equipe, independente da formação, mas que tem um posicionamento estratégico nessas ações, né? Que não é a mesma pessoa que é responsável pelo caso, tá? Mas aquele que vai estar articulando e acompanhando mais de perto esse processo, né? Todas as ações que a saúde, que a equipe de saúde, que a família estão realizando. E por último, então, essa parte da reavaliação, né? Aí tem aqui algumas questões que vocês podem ler com calma, a Pro vai deixar disponibilizado no estúdio, né? Que são questões que a gente chama de disparadoras, que as equipes podem estar utilizando para começar a praticar uma formulação de um projeto terapêutico singular, né? Que questões seriam essas? Quem são as pessoas envolvidas no caso? De onde vêm? Onde moram? Como moram? Como se organizam? Né? Qual é e como vemos a situação envolvida nesse caso? Por que discutir esse problema e não outro? O que já foi feito pela equipe por outros serviços nesse caso, né? Então, são várias questões, o que a equipe tem feito com relação ao caso, o que nos mobiliza neste usuário, como estivemos lidando com essas mobilizações até agora, a que riscos acreditamos que essas pessoas estão expostas, e aqui ainda mais um grupo de perguntas, né? O que os usuários consideram como suas necessidades, quais objetivos devem ser alcançados com a implementação desse projeto terapêutico, quais os objetivos os usuários estão querendo alcançar, eles querem mudar, né? Com certeza eles têm que querer, né? Também não adianta só a gente ter uma equipe excelente e não ter uma adesão. E pensar sempre em como organizar tudo isso, né? Na gestão do cuidado, em valorizar a escrita, né? Não deixar apenas em palavras, né? A gente acabar escrevendo, tendo uma documentação que comprove todas essas atividades que vão estar sendo realizadas. Exige muito trabalho em equipe e a gente sabe que trabalhar com pessoas, né, de diferentes formações às vezes gera alguns contratempos, mas a gente tem que ser superior a isso e pensar sempre no bem comum, né, no bem comum desse paciente. Tem que ter tempo, esses profissionais têm que ter tempo para se dedicar, a estudar, a ver o que é melhor, o que vai ser mais efetivo. Exige também responsabilidades, não adianta eu elencar 500 coisas para o meu paciente fazer e eu não ter nenhum tipo de comprometimento, né? Num projeto terapêutico, a equipe, os profissionais se envolvem, né? Então, por isso que exige que a equipe ela tenha uma postura que a gente chama de proativa,
né? Sempre tentando resolver, né? Explanar da melhor forma possível as dificuldades com o paciente, está sempre fazendo essa reavaliação. Aqui tem algumas referências que são bem interessantes de vocês estarem vendo, duas indicações de filmes, né? E tem ainda o Gustavo Tenório, né? Que tem esse vídeo e um capítulo, a tese do livro dele, foi só relacionada a projeto terapêutico singular, tá? Um beijo, até a próxima aula.